Queridos, agora chegou o momento para a gente ouvir a palavra do Senhor, fazer uma reflexão nessa noite para a edificação da igreja, para a glória de Deus. Nós tínhamos, como eu tinha pensado, tinha já feito o boletim da igreja desde o dia, a segunda-feira passada, eu removi o artigo porque eu não sabia o que iria acontecer na Assembleia de quinta-feira e não achei prudente colocar o artigo para não mexer em feridas. Então removi o artigo e coloquei o artigo de Samuel. A primeira coisa foi a pregação. Nós tínhamos preparado um sermão sobre as 4 grandes marcas da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a catolicidade, a apostolicidade, a santidade e a unicidade, quer dizer, a igreja católica, não romana, a igreja apostólica, a igreja una e a igreja santa. Também deixei o netbook em casa para outra oportunidade, porque eu iria tocar em alguns pontos sensíveis que talvez viesse constranger a igreja, ou melhor, alguma pessoa, seja lá, menor que seja em tamanho, ou seja lá de que natureza for na igreja, não feria a sua sensibilidade. Então eu pedi que Deus tivesse misericórdia e me ajudasse de última hora a preparar um sermão para falar aos irmãos nesta noite. Me veio à mente, irmãos, sobre o Deus dos milagres. Amém, queridos? Talvez você que está aqui nesta noite precise desesperadamente de uma ação miraculosa de Deus. Eu quero lhe dar uma boa notícia nesta noite, que o Deus a quem você serve, o Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso, é o Deus dos milagres, bendito seja o nome do Senhor. Eu queria convidá-lo a abrir o Salmo de número 86, versículo 8 até o versículo de número 10. Fiquem quietinhos. Eu acredito que você tenha já orado, pedindo a Deus salvar o seu coração, então fique quieto para ouvir a palavra do Senhor. Eu vou falar aos seus ouvidos e espero que Deus graciosamente fale ao seu coração. Diz assim a palavra de Deus: entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Amém? Diga comigo, porque tu és grande. Vamos lá, irmãos? Porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Feche os olhos. Pai querido, fala no meu coração nesta noite, através da tua palavra. Nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor nosso Deus, essa voz que é poderosa e que é cheia de majestade. O céu se coloca a tua inteira dependência como instrumento teu para abençoar a tua igreja desta noite. Faço isso no poderoso nome de Jesus. Amém. Fiquem quietinhos, desliguem os celulares. Vamos falar um pouquinho sobre este assunto tão precioso na vida da igreja. Irmãos, a Bíblia Sagrada, ela nos revela a Deus. A natureza também o revela. Nós chamamos a revelação da natureza, através da natureza, a revelação natural, o geral. Esta revelação, ela não é salvífica, mas ela fala da existência de um Deus verdadeiro e de um Deus todo-poderoso que deve ser temido e celebrado. Através da Bíblia, que nós chamamos de revelação especial, Deus revela o seu ser, o seu caráter, a sua vontade e os seus atributos. Tratando dos atributos de Deus, que são aquelas características distintivas do ser de Deus, nós temos na teologia sistemática duas grandes divisões: atributos naturais e atributos morais. Dentre os atributos naturais de Deus, nós encontramos a onipotência de Deus. Deus é todo poderoso, é capaz de tudo, louvado seja o nome do Senhor. Encontramos ainda a onisciência de Deus. Deus tem toda a ciência, todo o conhecimento.
E encontramos também a onipresença de Deus. Deus é o único ser que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Esta capacidade é uma capacidade exclusiva dele. Existem outros atributos como a espiritualidade de Deus e transcendência, imanência, assim por diante, que nós não iremos trabalhar nesta noite. Os morais, os atributos morais é verdade, santidade, justiça e o amor de Deus. Mas tratando de milagre, de operação miraculosa de Deus na vida do seu povo especialmente, a gente pode pensar como consequência desses atributos naturais chamados de onipotência, onisciência e onipresença. Quando se fala na onipotência de Deus, meus queridos, eu queria lhe animar nesta noite a você elevar os seus olhos para os céus e esperar de Deus uma ação miraculosa na sua vida, porque a Bíblia diz que Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai, capaz de fazer todas as coisas conforme a sua santa e bendita vontade, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus se revelou a Abraão, Ele disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Meu querido, Deus a quem você serve, Ele é capaz de tudo. Não há causa difícil para o nosso Deus. Às vezes, na nossa pequenez, na nossa insignificância, nós achamos que tudo está perdido e que não há mais solução, mas eu queria lhe animar nesta noite a você esperar grandes coisas de Deus na sua vida, louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é o Deus dos milagres. Há um segmento teológico que diz que Deus estabeleceu todas as leis do universo e se ausentou da sua criação. E as coisas acontecem, boas ou ruins, de acordo com a observância dessas leis. Eu não penso assim. Deus, Ele realmente estabeleceu leis que, se nós as cumprirmos, nós iremos usufruir de alguma graça especial. Mas seria negar as Escrituras que o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus presente, que ainda hoje e sempre fará milagres e maravilhas no meio do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Observe que o texto lido, que eu repeti com os irmãos, a palavra do Senhor diz o seguinte, vou lembrar os irmãos: porque tu és grande e operas maravilhas. Operas, este verbo está no presente, não diz operou. Em outros textos diz a palavra que Deus operou no passado grandes maravilhas. Agora o texto está nos desafiando para as nossas dificuldades, aquelas dificuldades insolúveis, e a gente deve esperar de Deus uma ação miraculosa, se nós cremos de coração nele. Fazes maravilhas, louvado seja o bendito nome do Senhor. Mas o que seria um milagre, irmãos? Como nós poderíamos conceituar este assunto tão importante na vida do cristão? Milagre é uma manifestação poderosa de Deus visando atender uma necessidade específica do seu povo, tanto do ponto de vista individual como coletivo, que ninguém pode realizar nem fazer. Ou seja, a intervenção de Deus na história do homem para fazer algo que ele não pode fazer e nem ninguém pode, só Deus pode. Então, nesta noite você pode, principalmente se você está enfrentando dificuldade, olhando para a direita, para frente, para trás, à direita, à esquerda, não vendo perspectiva nenhuma, olhe para os céus. Amém? Porque o salmista disse: eleva os meus olhos para os céus, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Então Deus é o Deus dos milagres. Mas agora vem uma grande pergunta: pastor, quando é possível acontecer o milagre? Será que existem algumas diretrizes na palavra do Senhor que, se nós seguirmos, poderemos experimentar esta graça de Deus na nossa vida? Evidentemente que sim, irmãos. Eu queria me deter um pouquinho nesta noite para desafiar você a confiar nesse grande Deus. Primeiro eu queria, além citando essas possibilidades, me referindo a textos e às evidências bíblicas. Por exemplo, o milagre é possível quando há uma necessidade premente.
Amém? Diga comigo, o milagre é possível quando há uma necessidade premente. Ou seja, Deus não faz nada para se mostrar a ninguém. Deus não tem nenhum interesse de satisfazer a necessidade intelectual nem a vaidade do homem. Deus opera onde há uma necessidade específica, premente, que o homem não pode resolver. Bendito seja o nome do Senhor. Em certa ocasião, Jesus foi levado diante de Herodes Antipas, rei de Israel, na época de Pilatos, quando ele estava sendo julgado. E a Bíblia diz que Herodes ficou entusiasmado ao ver Jesus diante de si, porque ele tinha ouvido falar que ele realizava milagres e maravilhas. E a palavra de Deus diz que Jesus entrou calado e saiu calado da presença de Herodes. Deixa eu um parênteses aqui. Infeliz, desgraçado é o homem que Deus não fala mais ao seu coração. É uma tragédia. É uma tragédia. É uma desgraça, irmãos, porque esse Deus dos céus, o Deus da Bíblia, o Deus que nós conhecemos, o Deus que é real, Ele é um Deus que fala, que opera, que faz maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus se cala diante de uma pessoa que decretou a sua destruição, que não há mais como o homem se corrigir, não há mais como o homem se arrepender, não há mais como o homem se voltar para Ele. Deus fechou os seus lábios em função de uma pessoa, que Deus não se agradou dela. Eu queria mostrar aos irmãos alguns problemas que aconteceram na história da vida do povo de Israel, para consolidar essa ideia de que Deus realiza o milagre quando há uma situação, uma necessidade premente. Por exemplo, quando Israel sai do Egito, por uma ação poderosa de Deus, chega diante do Mar Vermelho. O Mar Vermelho é um braço do Mar Mediterrâneo. E diz a palavra de Deus que ali diante do povo de Israel estava o Mar Vermelho, e atrás do povo de Deus estava o exército de Faraó. E agora? Se Deus não interviesse com o seu grande poder, aquele povo seria destruído. Era o seu povo, o povo de Deus. Você, meu querido, é povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Deus tem interesse em fazer milagres e maravilhas na sua vida, para a glória dEle, para a sua alegria, e para resolver problemas insolúveis que você acha que Ele está enfrentando. Agora, e chega o povo de Israel, olha para a frente, está o Mar Vermelho, olha para trás do exército inimigo, que veio furioso para destruí-lo, e o povo reclamou de Moisés: por que nos tiraste do Egito? Trouxeram daqui para sermos destruídos, não havia mais sepultura no Egito. E Deus fala ao povo de Israel que eles se aquietem, que eles esperem, que Ele iria fazer uma grande maravilha. Amém, irmãos? E Moisés levanta a sua voz para o céu, clama ao Senhor. O Senhor responde: por que clamas a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que marchem. Para onde? Para dentro do mar? Talvez Deus está dizendo a você nessa noite: marche, meu querido, vai em frente. Mesmo que o mar esteja diante de você, que o inimigo esteja o seu encalço, mas você tem um Deus dos céus, um Deus todo-poderoso, um Deus que por nós todos executa, louvado seja o nome do Senhor. E Deus mandou que Moisés estendesse a sua vara para o mar. E aí Deus fez uma intervenção poderosa. Diz a Bíblia que o mar se abriu e as águas ficaram como paredes, como colunas de cada lado, e Israel passou até enxuto, louvado seja o nome do Senhor. Isso é uma ação miraculosa de Deus. Isso aconteceu porque o povo não tinha escape. Irmãos, há sempre um escape para o povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós encontramos diante de situações que a gente olha para frente, para trás, à direita, à esquerda, e não tem solução. Vou
vou cair, vou estragar minha vida, mas eu queria dizer nesta noite novamente: olhe para Jesus Cristo, autor e consumador da sua fé, confie nele, porque a vitória será sua. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu citar outro caso. Israel chega na planície de Moabe, à margem, diante do rio Jordão, para conquistar a terra da promessa, conforme a ordem de Deus. Diz a Bíblia que a época era a época de cheia. Você sabe o que é cheia? Levanta a mãozinha que conhece esse negócio de cheia aqui. O pessoal da capital não sabe o que é isso, não. O pessoal do interior, me lembro lá na usina, que quando havia aquela cheia, irmão, levava tudo. Levava o que tinha de ponte, levava o que tinha tudo. E a água lavrava tudo. Me lembro que eu era meninote, afoito, eu pulava no rio, na cheia, na correnteza, e descia, e ali às vezes ia boi morto, cavalo morto, pedaço de água, porque era cheia terrível, levando tudo. Aí eu lá na frente, sabe o que é o pé de joá? Enoque sabe, é do interior, pé de joá, né? Aí eu me agarrava nos galhos, voltava e pulava, e quando chegava em casa, chegava todo cinza, né? Porque a água, né? E os olhos vermelhos. Escapei diversas vezes de morrer afogado, porque eu procurava o chão do leito do rio e não encontrava. Não era água demais, irmão. Pois é, então Jordão estava lavrando em todas as suas ribanceiras. Como é que o povo iria entrar? Não tinha barco, não tinha ponte, não tinha nada. E agora? Queria que havia uma intervenção miraculosa de Deus para o povo passar e começar a fase da conquista da terra de Israel. Então Deus dá um comando. A voz de Deus é poderosa, a voz de Deus é cheia de majestade. E Deus dá um comando através de Moisés, e a água do Jordão é represada perto do mar da Galileia, e para de correr, e o povo passa o Jordão a pé enxuto, bendito seja o nome do Senhor. E se acampa em Gilgal, e começa a fase de conquista na vida de Israel. Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade premente. Premente é um negócio que ninguém resolve, urgente e precisa de solução. Eu queria animar você nessa noite a confiar neste Deus que faz maravilhas e milagres. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas deixa eu adiante. O milagre é possível quando se busca a Deus. Diga comigo, o milagre é possível quando se busca a Deus. Você tem buscado a Deus no momento de suas aflições? Às vezes nós estamos aflitos, angustiados, a gente procura o político, procura o vizinho, procura quem tem dinheiro, procura fulano, cicrano, mas eu queria desafiar você nesta noite a procurar aquele que faz maravilhas e milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmão? Milagre é para quem busca. A graça, como se diz. E deixa-me reportar a história dos 10 leprosos. Diz a Bíblia que 10 leprosos se aproximaram de Jesus, invocaram o nome do Senhor e pediram o quê? Misericórdia. E Jesus dá um comando poderoso. Ao irem se mostrar aos sacerdotes, todos eles são curados, purificados. Irmãos, alguma oração sincera, o grito da alma, Deus não despreza. Deus não consegue. Ele é tão sensível que o clamor de uma alma aflita, angustiada, Deus ouve, meus queridos. Ele próprio encorajou, ele diz: clama a mim. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e terríveis, como é grande, e ajuda aí o texto. Firmes, né? Serão reveladas. Então clame a Deus nesta noite. Clame do fundo da sua alma, do âmago do seu ser. Às vezes a gente rebusca muito as nossas orações.
Mas tem momento, irmão, momento de aflição, de angústia, você tem que ser curto e grosso na oração. Por exemplo, quando Pedro estava afundando no mar da Galileia, imagine você dizer, só Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos patriarcas, Deus que faz maravilha, Deus que cura os enfermos, Deus que abriu o mar vermelho, represou o Jordão, que mandou maná do céu, daqui a pouco ele está morto, irmão, afogado. O clamor da alma dele foi aqueles 3 palavrinhas só: Senhor, salva-me. E Deus estendeu a sua mão poderosa e segurou. Homem de pouca fé, levanta, vem, levanta. Está aí se afundando e arrancou dentro do mar da Galileia. Meus irmãos, é preciso clamar a Deus. Davi já dizia: pela manhã, Senhor, ouvirás a minha voz. Deixa eu perguntar a você, não me responda, será que Deus já ouviu a sua voz hoje pela manhã? Clama a mim, incomoda os céus, busque, bata, e você vai ver esse grande Deus, o Deus das maravilhas, se levantar do seu trono e operar maravilhas na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na necessidade que for premente na sua vida. Amém, irmãos? Cego de Jericó, Bartimeu, ele ouviu falar de Jesus Cristo e ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era o clamor de uma alma aflita, angustiada, desesperada. Talvez você esteja nessa situação nesta noite. Clame a Deus, que Deus faz milagre quando nós clamamos a Ele. Amém, irmãos? Vai até acontecer que alguém vai querer impedir de você clamar. Aconteceu com o cego de Jericó. Cala-te, ele não vai te ouvir, tu és pobre, miserável, ninguém vai te ouvir. Mas o cego clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele clamor entrou no ouvido e no coração do Senhor. O Senhor para, todo mundo para com ele, e o Senhor chamai. E alguém chegou lá e disse: Bartimeu, levanta-te, tem bom ânimo, porque ele te chama. E ali o Senhor lhe pergunta: que queres que eu te faça? Quem gostaria de ouvir essa declaração de Deus aos seus ouvidos? Que queres que eu te faça? Será que Deus está dizendo a você nessa noite: que queres que eu te faça? Pelo seu Espírito, nessa voz íntima no seu coração: que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, que eu torne a ver. Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Os olhos se abriram e ele viu para a glória de Deus. Amém, irmãos? Mas o milagre acontece quando se obedece à voz de Deus. Nós estamos às vezes enfrentando dificuldade, nós até clamamos, mas o nosso coração não se inclina para ouvir a voz de Deus. No Salmo que o pastor Jadaías leu, Salmo 84, verso 11, diz: o Senhor Deus é um sol, diga comigo, o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará, diga, o Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Quer milagre na sua vida? Obedeça a voz do Senhor através da sua palavra. Jesus entrou na sinagoga e viu um homem lá com a mão mirrada, aleijada, atrofiada. E o Senhor disse: levante-se e venha para o meio. Ele levantou-se e veio. Obedeceu a voz do Senhor. O Senhor disse: estende a mão. Ele estendeu, mesmo sem ter nada, capacidade, mas ele à vontade estendeu a mão e foi restituída com a mão.
Maria, mãe de Jesus, deu uma sábia orientação naquele momento de crise na vida daquele jovem casal, naquela festa de casamento. Eles não têm vinho. O Senhor disse, aparentemente uma palavra até grosseira: mulher, quem tem eu contigo? Mas era o costume da época. Não é chegada a minha hora. Foi que Maria disse: fazei tudo quanto ele o quê? Vos disser. E o Senhor disse: enchei d'água as 6 talhas. Que água? Os irmãos sabem o que é uma talha? Era uma espécie de um tanque escavado numa rocha. Uma rochazinha. Estava enchido d'água as talhas. Encher. Levai a água ao mestre Sala. A água? Levar para o mestre Sala? Ele foi obedecido quando pediu que enchesse a água, de água às talhas. Foi obedecido quando mandou tirar a água e levar ao mestre Sala. O milagre aconteceu. Quer milagre na sua vida? Obedeça a palavra de Deus. Porque Deus, Ele não consegue, irmãos, atender gente desobediente. É a sua natureza, o seu caráter. A gente precisa se humilhar diante de Deus. Precisamos estar prontos para obedecer a voz de Deus, para que Deus faça maravilha no meio do seu povo. Amém, irmãos? Quando Josué estava preparando o povo para entrar em Jericó, ou melhor, para passar o Jordão, ele disse uma palavra que serve para a igreja nesta noite. Ele disse: santificai-vos. Vocês obedecer a palavra do Senhor, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Amém? Quer milagre? Procure viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Porque Deus não ouve a pecadores, diz o testemunho de um homem aqui na Bíblia. Deus não ouve pecadores, só ouve aquele que obedece a sua palavra. Amém, irmãos? Quer milagre? Obedeça a santa palavra do Senhor. Mas milagre também é para quem exerce fé. Hoje em dia, as pessoas estão sendo encorajadas para receber milagre quando dá dinheiro, quando contribui. E a proporção, a grandeza do milagre está na proporção da contribuição que a pessoa dá. A Bíblia, ela exige de quem quer receber o milagre de Deus exercer a fé. Em certa ocasião, Jesus encontrou um leproso. Ou uma pessoa necessitada, e disse: seja feito conforme a vossa fé. Amém, irmãos? Estão lembrados de Marta? Estão lembrados quando Jesus disse, pediu para mostrar onde é que vocês puseram Lázaro? Senhor, já cheira mal. Marta, não te hei dito, se tu creres, verás a glória de Deus? Quer milagre? Acredite. Quer milagre? Não creia, confie. Porque Deus faz maravilhas através da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Em certa ocasião, os apóstolos encontraram um homem, diz a Bíblia, e vendo que ele tinha fé para ser curado, aí os apóstolos deram um comando em nome de Jesus, e aquele homem foi curado para a glória de Deus. Estão lembrando daquela mulher que tinha um fluxo de sangue? Já fazia muitos anos que sofria daquela hemorragia. Você não sabe o que na Bíblia fala sobre uma mulher com fluxo de sangue? Com a sua menstruação que não parava mais, ultrapassou aquele ciclo natural, e a mulher aperreada gastou dinheiro para lá, dinheiro para cá, visitou todos os médicos da comunidade, não tinha jeito, gastou muito dinheiro, mas um dia ela ouviu falar de Jesus. E Jesus atendeu a ocorrência na casa de Jairo,
O texto que fala da cura da filha de Jairo tem um intervalo onde é inserida a história desta mulher. E ela raciocinou: se eu apenas tocar na veste dos vestidos de Jesus, eu ficarei curado. É o toque da fé. Amém, irmãos? Imagina aquela mulher empurrando uma aqui, empurrando outra lá, se aproximando e com a mão trêmula, tocando na veste do Senhor, e dele saiu o poder. Ela ficou curada, louvado seja o nome do Senhor. O toque da fé. Amém, irmãos? O toque da fé. Deus faz milagre onde encontra o coração com fé e crê nele, crê em Jesus Cristo como Salvador e Senhor e Deus. As portas se abrem diante deste homem e desta mulher que tem uma necessidade premente. Quer um milagre na sua vida? Acredite, creia, tenha fé. Louvado seja o nome do Senhor, né? A tua fé te salvou. Que grande milagre é a conversão da pessoa. Que grande milagre é a mudança de caráter da pessoa. A infusão da vida espiritual, do Espírito, através do Espírito, na vida da pessoa que crê. Que milagre extraordinário Deus está operando ainda hoje, louvado seja Deus. Mas deixa eu concluir esta mensagem. Agora aqui chegou um ponto muito sensível na minha avaliação. O milagre acontece quando Deus quer. Aí nós temos que nos curvar diante da soberania de Deus. Mas pastor, o senhor disse que o milagre acontece quando há uma necessidade premente. O senhor disse também que o milagre acontece quando se busca Deus de coração. O senhor disse também que o milagre acontece quando se tem fé. E agora o senhor está dizendo que depende de Deus. Irmãos, não podemos falar de forma diferente. Pastor, não diga aí. Está escrito na Santa Palavra do Senhor. Deus é soberano. Ele opera quando quer, como quer, e com quem quer, e através de quem quer. E a gente tem que se curvar diante da soberania de Deus. Por exemplo, estão lembrados daqueles 3 jovens lá na Babilônia, quando Nabucodonosor, no seu orgulho, na sua prepotência, mandou erigir uma estátua de não sei quantos metros de altura, toda revestida de ouro, e ordenou que todo mundo se dobrasse diante daquele ídolo, e 3 jovens não se dobraram? O que aqueles jovens disseram? Nabucodonosor, na segunda vez que ele os inquiriu, mesmo que Deus não queira nos livrar desta fornalha, nós não nos dobraremos diante de tua estátua. Eles tinham consciência da soberania de Deus. Se Deus quisesse, Ele fazia um milagre. Ele faria um milagre. Também se Deus não quisesse, isso não iria abalar a fé que eles tinham no grande Javé, ou Jeová, ou Yahvé, como queira chamar. Em certa ocasião, um leproso procurou Jesus dizendo: Senhor, se tu quiseres, podes tornar-me o quê? Limpo. Se tu quiseres. Quer dizer, ele ficou na dependência da soberania de Deus. E graças a Deus ele disse: quero. A questão é saber se esse quero é para todos que creem, para todos que obedecem, para todos que buscam e para todos que precisam de um milagre na vida. Naquele caso o Senhor disse: eu quero ser limpo, e a lepra desapareceu, ele ficou curado, louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe se Deus já determinou o milagre na sua vida hoje à noite, que Ele quer. Considerando, irmãos, que Deus ama a igreja é a menina dos olhos de Deus, eu entendo pela sua palavra que Ele quer realizar milagres e maravilhas em nosso meio. Talvez não no nosso tempo, que às vezes nós somos muito apressados.
E às vezes até nós exigimos. Olha, tem gente até que decreta, eu quero, eu exijo. Mas isso é um insulto, irmão, da soberania de Deus. Isso é um insulto da soberania de Deus. O indivíduo de um pobre, miserável pecador, dirigir-se ao Deus dos céus, todo-poderoso, imenso, imensurável, dizer, eu exijo, como se tivesse algum direito diante de Deus. Ninguém tem direito a nada, irmãos. Tudo é graça, tudo é misericórdia de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, né? E aquela mulher encurvada, ela tinha um espírito de enfermidade. A bichinha andava encurvada. Vamos encurvar aqui, eu acho que é assim. Não se endireitava. Não tinha um espírito, era uma ação demoníaca na vida daquela mulher. E a palavra diz que o Senhor a viu e deu um comando com a sua voz poderosa. Ela endireitou-se e ficou curada. Bendito seja o nome de Jesus. O Senhor quis abençoar aquela mulher, louvado seja Deus. Mas irmãos, onde convite, Deus às vezes não quer. Aí a gente tem que se calar e aceitar. Por exemplo, Paulo, no seu ministério, teve grandes revelações do Senhor. Ele disse que teve um momento que ele foi arrebatado, não sabia se foi no corpo ou fora do corpo, foi até o terceiro céu, o paraíso. Ele ouviu palavras inefáveis que até o homem não era lícito nem se fazer referência a elas. E ele disse, para que eu não me desobedecesse, eu não fosse, me envaidecesse pelas grandezas das revelações, ele pôs sobre mim um tal do espinho na carne. Eita Jesus! Um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, disse ele. Ele disse, 3 vezes orou ao Senhor. Paulo tinha fé, não tinha? Paulo clamou a Deus, Paulo obedecia a Deus, havia necessidade, havia, mas Deus tinha um propósito com aquele problema, aquela necessidade de Paulo, o espinho na carne, mensageiro de Satanás para esbofetear, para oprimir. Mas se Deus não quiser fazer um milagre na sua vida, eu queria dar uma boa notícia à igreja nesta noite. A graça do Senhor te basta. Louvado seja Deus. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Bendito seja o nome do Senhor. Vocês consultam o site da igreja, viram lá uma história de um evangelista, parece que é iugoslavo ou é americano, não me lembro, e ele não tem braços, não tem pés, nem perna, uma verdadeira, do ponto de vista humano, uma anomalia. Deus não teria condição de restaurar aquele corpo e fazer um corpo como é o nosso perfeito aqui nessa noite? Mas Deus tem um propósito naquele homem. Estamos felizes da vida, pregando, casou-se e tem até um filho. Tem até um filho, está aí na internet, no site da igreja. Né, Fabiano? Você coloca? Aí são os mistérios de Deus, é a soberania de Deus que a gente tem que se curvar e adorar. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Foi difícil agora, não foi? Foi difícil, né? Porque pastor, o Senhor disse que Deus opera na necessidade premente. O Senhor disse que Deus opera quando nós clamamos a Ele. O Senhor disse que Deus opera quando nós obedecemos a Ele, quando nós cremos nele. E agora você está dizendo que depende dele? Sim, depende tudo dele. Porque quando Ele quer, ninguém pede. Amém? Amém, queridos? Amém. Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Glória a Deus, porque esta graça envolve a vida da igreja. Mesmo que você estiver com dificuldade nesta área, precisando de milagre, entenda que depende da vontade de Deus. E você tem a aprender com Jesus a dizer, se possível, passe de mim, esticados, faça um milagre, todavia, seja feita a tua santa e bendita vontade, porque este é o dever do cristão. Vou terminar a mensagem. Mas para que servem os milagres? Bem rapidinho. Qual é a finalidade aos olhos da Bíblia, aos olhos de Deus, em relação às maravilhas que Deus opera? Primeiro, irmãos, para promover a glória dele. Amém? A glória é de Deus.
A Bíblia conta a história desse Herodes que eu falei, o Herodes Antipas, lá no livro de Atos, que este homem, ele um dia recebeu a embaixada de um país estrangeiro que vivia brigado com ele. A embaixada veio pedir paz a ele, e ele vestiu-se de rei com todo o seu esplendor, e ele fez uma prédica, ou seja, dirigiu-se àquela comitiva estrangeira, e depois que ele falou, aquele povo a ele disseram: voz de Deus e não voz do homem. E a palavra de Deus, no mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido de bicho, porque não deu a glória a quem era devida, a glória de Deus. Então, todos os milagres da Bíblia sempre levaram alguém a abrir a boca e glorificar o nome de Jesus. Amém? Celebrar o Senhor, reconhecer que era Deus intervindo na história, Deus fazendo maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Segunda bênção do milagre: fortalecer a fé. Quando Jesus fez o milagre da transformação da água em vinho, o texto diz no final, e os seus discípulos creram nele. Fortaleceu. Quando Lázaro foi ressuscitado, os discípulos, a igreja, aqueles que viram aquele homem ressurreto, que tinha voltado à vida, creram em Jesus Cristo. E terminando, irmãos, para promover a felicidade, evidentemente, da pessoa que precisa. Imagina o cego de Jericó, como ficou feliz quando seus olhos foram abertos. Concorda comigo? Imagine os irmãos quando aquela mulher do fluxo de sangue foi liberta, que alegria aquela mulher teve naquele momento. E assim sucessivamente. O episódio lá do Êxodo, lá do Mar Vermelho, quando até uma mulher, as queridas irmãs aqui da igreja, uma mulher chamada Miriam, irmã de Moisés, pegou um instrumento, aí começou a tocar, e as mulheres pulando, celebrando ao Senhor com alegria, e pelo grande livramento, pelo grande milagre que Deus realizara. Então, irmãos, aí está diante dos queridos nesta noite, essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Se anime, tenha fé, confiança, continue crendo que Deus é o Deus dos milagres, louvado seja o nome do Senhor. Amém? E quando o milagre acontecer, procura o pastor para dar testemunho à igreja, louvado seja Deus. Né? Amém? Você crê nisso? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Na Bíblia está escrito no Novo Testamento, em Caná da Galileia, Jesus foi um casamento, transformando água em vinho, dando o povo para beber, mostrando a sua glória, sua graça e seu poder. Cristo tem poder, 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 Cristo tem poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus curou o cego entrando em Jericó, salvou a samaritana lá no poço de Jacó, no Monte das Oliveiras, todo mundo alimentou, então 5.000 alimentou. Cristo tem poder, 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 Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilhas no deserto da Judéia, curou em Samaria e também na Galileia, e em Cafarnaum milagres também fez, curou lá no caminho de leproso de uma vez. Cristo tem poder, 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 Cristo tem poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilha, está fazendo e vai fazer. Não faz na sua vida é porque você não crê. Ele salva o pecador, dá alegria e paz, cura toda enfermidades e expulsa Satanás. Cristo tem poder, 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 Cristo tem poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo
oração pela igreja nesta noite. Você que está passando dificuldade, entregue nesta noite o seu caminho ao Senhor, confie nele, que tudo vai dar certo para a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, irmão. Graças ao Pai. Apresente sua vida diante do Senhor, suas dificuldades. Clame a Deus nesse instante. Pai, na eterna misericórdia, por meio de Cristo, Senhor, nós nos apresentamos diante da Tua face. Ó Deus, reconhecendo que Tu és o Deus de milagres. Tu és o Deus, ó Pai, que responde às orações do Teu povo. Ó Deus, faz um milagre, Senhor, na vida dos Teus filhos. Responde, ó Pai, às suas orações, aos seus clamores. Responde, Deus, o desejo dos seus corações. Ó Pai, que a Tua bênção, ó Deus, Tua bênção de cura sobre aqueles que estão enfermos. Tua bênção, Senhor, meu Pai, em suprir as necessidades dos Teus filhos, daquilo que eles necessitam, sejam dispensados sobre nossas vidas. Deus, sabemos, meu Senhor, que o Senhor se compadece daqueles que humildemente se apresentam diante da Tua face, reconhecendo que são dependentes do Senhor e que esperam em Ti, pois são movidos pela fé. A fé, Senhor, que os mantém na esperança que o Senhor é o seu ajudador, o seu escudo, o seu baluarte, o seu socorro. O Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, conceda a Tua bênção sobre nós. Amém.